mensagem falada. Pode falar. Deus, eu gosto de ver todo o tempo alegre, como se estivesse flutuando. E nem criança. Entra aí. Vou encostar o pessoal na parede hoje. Bom, eu quero fazer uma coisa. Tem bastante gente. Mas como é bênção de casamento das nossas queridas amizades, eu vou querer que todo mundo saia daqui com perfuminho. Tá? Então veja bem, o dedo indicador da mão direita. Vocês toca, ligeiro. O dedo indicador da mão direita. Toca aí. Você também. Engraçado é que não é meu dedo, não sei. Toca, ele também. Toca. Bom, venha daí, gente, aí, ó. Eu estou querendo que todo mundo participe. Olha aqui. Toca. Esse indicador da mão direita. Pergunta italiano. Há um ofício para ser tudo. É o dedo italiano. Eu vou para lá. Mostra. Você. Deixa eu passar aqui. É para todo mundo participar. É um indicador, é o grupo italiano. Significa a vontade, a determinação, o desejo de realizar alguma coisa. Você já olhou? Bom. Toca. Já. Toca. Isso. Toca. E já. Não deixa eu passar para lá. Estou fazendo isso de propósito. Toca, eu passo aí. Toca. Quem é que está gravando aí, hein? Toca, minha gente. Participe. Toca. Agora você me arranja duas pessoas que representam como padrinho. Não me deixa ver as mulheres. Põe aqui umas 3, 4 pessoas aqui. Todo mundo esteja com a mão espiritual aqui. O ambiente sublime, divino, deve ver. O desejo de mão espiritual aqui estende todo mundo, exterioriza. É fácil, é uma coisinha fácil. Desejemos as bênçãos para este casal que vai se unir para a constituição da mais sagrada das instituições humanas, que é a família. E que, ultimamente, por causa dos escândalos espirituais e procedimentos de morais, está quase em situação de falência. Desgraçadamente. Não se esqueçam jamais da sagrada instituição da família. E que aquele, por culpa de quem uma família se desmanche, no espaço e no tempo, ele terá que responder. Ninguém foge da lei. Ninguém foge da justiça divina. Desejemos as bênçãos e mantemos estas alianças que representam o símbolo da união. E também a aliança, por ser um aro, na simbologia bíblica representa a perfeição, a mesma coisa que a estrela de 6 pontos. Agora você, qual é o dela? Coloque no dedo anular.
dê um beijo no rosto da tua metade filha. A tradição diz, nas iniciações antigas, que o apadrinhamento representa a metade da responsabilidade de pai e mãe. E isso é bonito. Agora você coloque um beijo no braço e dê um beijo no rosto do seu meio-filho. Já está assim, se engordar mais um pouco. Olha, tome cuidado, viu, filho? Eu um dia desse foi gente em casa, com o dedo já escuro, isso e aquilo, tudo, e teve que pesar a neve. Pensamento de bênção. Agora fale com os videntes desse fato, porque é sempre assim, gente. E é por isso que eu não queria voltar atrás. Uma sessão de receita, paz, ajuda espiritual, limpar uma casa, tudo isso, paira num plano X, de ajuda à matéria. Agora, quando se pede bênção para alguém ou alguma coisa, quando é da consciência de Espírito Filho para com a consciência de Espírito Pai, tudo muda repentinamente. Está brilhante, divino, e é como está. Que permaneça assim, mas agora falem do casamento. Graças a Deus, mas eu vejo um ambiente brilhando intensamente, o azulinho cristalino vitorante. Graças a Deus, a corrente das crianças também. Vejo a Divina Mãe presente, Jesus, José, o Senhor com essas alianças aqui na mão, e nas alturas vamos transformadas em luz, brilhando intensamente. Isso, toca. Está falando mais gente. Toca, toca. Graças a Deus eu vejo, mestre, que se formam várias correntes de pessoas. O Senhor fica no meio, como fosse o eixo de tudo. E Como se fosse, não, do planeta eu sou. não está explicado de perto, né, mestre? Mas Jesus disse no tempo dele como o Cristo planetário. Eu que estou no mundo sou a luz do mundo. Graças a Ele se afirmou um despenseiro fiel e prudente. Não o dono da dispensa que é Deus, o despenseiro apenas. Então é isso que eu sou. Quando eu deixar de ser, que está escrito no Apocalipse, um semelhante ao Filho do Homem nos conduzirá com vara de ferro. Bom, chegou o tempo, conduzirá já foi. Agora o verbo está no presente. Muito bem, quando deixar de ser, tem que ter outro. Só toca. Graças a Deus, mestre, o Senhor parte assim, faísca de fogo envolvendo a todos. É engraçado, mestre, que tem um caminho, uma escadaria, e na frente há uma árvore. O Senhor, assim, ao lado dessa árvore, mas quando cada um passa, o Senhor pega como se fosse espécie de cartão. Desse cartão parte um coração, que com isso envolve toda a humanidade. Isso, fica aí. Graças a Deus. Limonada, toca. Graças a Deus, eu pude. Não é limonada purgativa, não, quem ela está pescando. É porque o Liminha que fez a culpa disso. Falei Liminha, então de Liminha, limonada. Mas aquela gostosa que a gente bebe, refrigerante, o caso é esse, é situar bem. Graças a Deus, eu posso ver o céu maravilhoso, um sol radiante e luz, de duas moças lindas que chegaram e colocaram essas alianças sobre um pequeno livro e foi se levando para as alturas. Imediatamente, como se fosse degrau por degrau. Lá eu vi o Senhor, seus mãos nas alturas, recebendo essas alianças desse livro,
coloca a sua mão sobre ela e manda que suba mais alto. E o Senhor então volta-se para as alturas, e lá está o Espírito da verdade, de braços abertos, envolvendo o Senhor e entra na gente. Isso, aprende por aí, para todo mundo, dá tempo porque estamos com tempo. Graças a Deus, eu deveria amanhã, eu tomar aqui de manhã, e tira muita coisa prateada no ambiente, e a moça de roupa, ela ficou com um vestido muito branco, muito lindo, e uma tiara de flores, que foi carinho aqui pelo rosto. Ele também começando de roupa, muito bonito. Todo mundo que está com de branco em volta, e até parecer aquelas árvores de anjos também em volta, muita coisa que não consegue. Isso, adiante, média. Então, um tempo muito bonito, luminoso, com muitas flores, até ligadas nas paredes, os dois estão vestidos branco, mais simples. E chega um menino com roupa branca, mas a calcinha dele está até no joelho. E tem um copo, tem um grande copo de leite, e toca assim no braço da moça, como se lhe oferecendo aqueles copos de leite. E na hora das alianças, muitas mãos, e até eu abri os olhos, mas eram tão naturais que pareciam nós encarnados. Mas não era de plano espiritual, porque eram as mãos muito lindas, graças a Deus. Vocês devem entender isso. Do outro lado deste, quanta gente quer participar das vezes. Porque é uma evocação direta de Espírito Filho para Espírito Pai. E não há disso no mundo à vontade, não. É muito raro. Toca aí. Graças a Deus, eu posso ver assim uma mente muito brilhante. Se ver assim na cabeça, colocar esses dois olhos assim, numa espécie de um arco, um pedestal, cheio de flores assim embaixo. Pude ver que esses dois foram levados ao alto, assim, com muita coisa muito brilhante em volta. As alianças, eu pude ver que a graça de Deus, na vibração, elas se transformaram em duas rodas de fogo, assim, subiram ao alto e começaram a se dar explosões assim em volta. Pude ver bolas de fogo muito lindas, disse assim, pude sentir também que havia coros angélicos muito lindos assim, em cima da marcha nupcial. Pude ver também, graças a Deus, a grande Mãe Maria muito linda, várias crianças, e pude ver também, graças a Deus, o que era graças a Deus. Adiante, Méria, já falou, lá. Graças a Deus, mestre, o ambiente ficou aqui ligado ao plano aqui, ao mais divino, como se fosse uma grande pirâmide crescendo de espíritos bíblicos, o Senhor no centro dele, com essas alianças na mão, crescendo de uma forma gigantesca e essas alianças se transformaram em duas crianças na mão. Graças a Deus. Bete, toca. Graças a Deus, mestre, eu pude ver que o Senhor se transformou num velhinho e ligando assim um alto céu aqui com o ambiente, que ficou todo envolvido com o véu. No centro eu pude ver a grande Mãe Maria Maior, São José, e outros vultos bíblicos assim, bailando, muitos anjos vomitando e os noivos recebendo muitas flores e muito abraço espiritual. Isso, chora. Graças a Deus, né, que tu fez os céus, experiência que ela cresceu no céu, e que certamente sua mão cresceu muito, parece que muito eu ia tocar participando. Graças a Deus, por Deus. Alguém mais que eu esqueci? Maria, Maria. Gostou de Deus? É isso. Aproveitem agora o ensejo e peçam bênção para vossas casas. Quem tiver gente doente em casa, focalize bem tudo isso, porque vamos a encerramento. Vencemos na humanidade e ponderemos bem nesta hora difícil. Nesta expectativa de terror. Vejam só
que disseram no rádio hoje de manhã, que o Carter falar à nação pela televisão e dizer: estamos reunindo congressistas e não congressistas, fazendo orações, orando pelo COMEI e outros grupos. E este homem simples, singelo, que eu chamei de meninão e ainda chamo, ele dizendo: como é difícil a gente orar por aqueles que não querem entender certas coisas, mas nós estamos orando por todos eles. Nesta hora difícil, que se não fosse o medo da guerra atômica, já teria estourado a guerra há mais tempo. Mas pensemos bem, ninguém salvará o mundo com reza, ninguém consertará o mundo com reza, mas desejemos bem. Há uma reza que conserta, é viver os 10 mandamentos. Vivendo os 10 mandamentos conserta. Outra coisa, quem não pegou esses dias aqui, pegue, porque tem um xerox aqui que saiu esta semana. Quem não pegou, pegue aqui, quando terminar a sessão. Agora, os espíritos sofredores é aquilo. Meu Deus. Formando uma comparação, aqui não em 4 paredes, o ambiente espiritual, o que há de encarnados aqui dentro, e a quantidade de desencarnados no ambiente espiritual é uma coisa tremenda. Acho que alguns encarnados, se abrissem bem os olhos para o mundo espiritual, ia ficar com medo dessa imensidão. As legiões mensageiras, os trabalhadores, auguremos forças, poderes e oportunidades da parte do princípio, Deus ou Pai Divino. Em Jesus cada um tem, no indivíduo em si e nas tarefas que desempenhou. E agora vamos agradecer ao princípio, Deus ou Pai Divino, o ser onipresente, onisciente e onipotente, a divina causa originária, em solidó, na intimidade profunda de cada um, haja uma conversa com Deus. Vamos agradecer o princípio por alguma coisa. Agradeça a cada um o que quiser, mas vai falar uma pessoa só, desde dentro. Homenagem à idade é a limonada. A Emília que vai falar, uma pessoa só. Estou cansadíssimo, me dói perna. Ela vai falar em homenagem à idade, que está com 125 anos. Graças a Deus, eu pude ver como se fosse uma enorme, Fala! pude ver uma enorme roda de um brilho intenso depois, cada vez ficando maior, maior, e sobre ela ia erguendo-se as alturas de braços abertos, um espírito de muito brilho, e aqueles degraus iam se girando, à medida que ia girando, viver Jesus de um lado, do outro lado estava o Senhor. Esse espírito desceu seus povos das alturas e veio bem próximo de nós. Foi uma coisa mais linda que eu pude ver. Uma roda como se fosse de um brilho, um brilhante, uma coisa que eu não pude ver o rosto de nenhum espírito. Pude ver somente as vestes que eram. E o céu abriu muito, muito mesmo. E nas alturas, aquele facho de luz envolvendo tudo. Fosse como fosse,
e vocês estão vendo nesses papéis a mensagem desse Espírito que eu estou transmitindo, o Jeová diminuidíssimo, mas ela não pôde ver sem ser as vestes. Porque não há nenhum sol material que possa brilhar como ele. E eu digo que nem a soma de todos os sóis. Que os sóis materiais brilham materialmente. E ele, o Cristo da galáxia, a representação de Deus na galáxia, brilha espiritualmente. Foi ele que chegou aí tão perto que a caipirona ali, de limonada quase que virou não sei o que. Está encerrado o expediente, graças a Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Não há pouco, Senhor. Nunca se terminasse nesse dia. Se forem retirados, eles virão de outros planetas, estão uns 480 milhões atrás dessa humanidade, eles encarnando lá, na época, na primitiva, lá ainda, eles lá irão ser santos, artistas, artesãos, políticos, filósofos, escritores, tudo isso. Porque na justiça divina, quando une-se um lado, aproveita a situação de outra recuperação. Mas é essa a hora chegada nesse planeta. Aquilo que nunca houve antes de comoção, agora é que é hora de comover. E você repare, vocês, videntes, eu preciso dizer também a esse ponto, mais para baixo no bocado, mais para dentro, nas faixas mais medonhas, quanto espírito que tem espírito deformado, o corpo não humano, o licantismo, o elegantismo, a degradação, desmoralizaram tanto que nos repolhos do perispírito revolveram as formas animais que viveram humanos. Em vez de sublimar, que era o ideal, melhorar, sublimar o perispírito, acumular faixas mais bonitas, sublimes, divinas, eles revolveram aquelas faixas interiores do perispírito e tornaram a ficar com o perispírito divino. Desmancha aquilo por fora, vocês reparem, de dentro que sai o ser humano de dentro. Não tem nada fora de lei divina. É tudo dentro de lei divina. Por isso que ficará dito de uma vez por todas, como aprovado na lei. Diga ao mundo de uma vez para sempre. Ninguém será eternamente filho de Deus. Todos terão de voltar a ser Deus e Deus. Perderem relatividade e ganharem dignidade. Isso é para ninguém esquecer. Tem mais o que falar? Claro, porque não tem nenhum papel e quanto mais falar, melhor. Eles estão aqui, guarda, trabalham. Durante o trabalho, desde um local de combate, me mostraram primeiramente que, como manchas negras, pretas no solo, no chão, apenas ouvindo deles aquele gemido amador, eu vejo nesse mesmo local como que assim, como um círculo negro, escuro, e desaparecendo assim as faixas, e aquilo aprofundou-se de tal forma, lá no fundo, eu posso ver um bloco, apenas um bloco assim,
e que distingue que nós falamos em alguma coisa na lei social. Aqui o preto está falando de chega horrível, mas se mexendo, se locomovendo. É um agrupamento de espíritos que se degradaram tanto que se transformaram como uma pasta de matéria. Era isso que chama interogracia, criação e o pensamento. O espírito criou na matéria astral e perispírito. Isso. O problema é esse. Vamos subindo. Mais uma coisa, vamos subir agora. Vamos subir. Agora, primeiro para baixo, para ajudar, agora para cima, para os planos elevados. Lá vai aí. Espera um pouco. Vamos subindo, vamos subindo. Aquilo lá para baixo não é nada agradável, mas o trabalho é grande. Pode falar, toca, não perde tempo. Aqui está quase entregando o fogo. Graças a Deus, posso ver uma auditória que tem cada muito lindo, vários filhos. Vejo que vai cair fora da cidade. No meio de focos de vida, eu vejo vindo vagarosamente sobre um enorme vidro brilho. Ele vem e fala. Imediatamente dos lados desse livro enorme, brilha, eu vejo por aí um passo muito forte, e eu vejo que vai subindo muito mesmo. À medida que ele vai subindo esse coração da crescendo. E do outro lado, eu vejo também outro. À medida que ele chega bem perto desse coração, ele toca nesse livro. Esse livro desaparece. E esse livro, eu vejo imediatamente que ele caiu. Ele cai em forma de uma luz e para. Que é o Senhor que está perto desse coração. Ele se manifesta no triângulo, o olho de tridente, o coração que representa tudo, e por aí afora. Bom, pode desmanchar a cadeira. Como está? O que precisa aí? Veja bem, não. O que participa é uma hora. O que você queria dizer? Mas parece que é mais melhor. Como eles fariam para parar, consertar e ter um amparo? Você tem alguma aposentadoria? Eu estou pensando em um negócio o esquerdo que ninguém disse que fosse mal feito, e
e eu não consigo nada. Não é bem isso. É questão de dificuldade da vida. Não diz que é mal feito. Pensa na sua vida. Vamos lá. Até eu caminhando com esse herói, como ele caminha. Não quero saber igual. Deus para todos protagonizados. E eu queria e é mesmo que eu falei para polícia, quando eles tinham falado. Eu não falei. Eles perdem o intermóvel e perdem o cliente morto. Olha, não adianta isso. Você deve ter a ninguém. Porque mora lá. Mas sabe a verdade? Então você vai pensando. Você leva a oração contra o modinha, contra o trombadão, contra tudo isso. Eles não moram lá e ele está tanto uma consciência de Deus de massa. E está tudo natural. Está vendo maçom? Está tudo bem. O que você pensa de maçom, né? Não, maçom não É. Não diga. é o maçom. É. O maçom não requer a parte. É. Assim faz o maçom. É. Você sabe quem é o patrono da maçonaria? O espírito aquele da pedra de proteção? Sou eu. O patrono da maçonaria é o Patrício, dinheiro. Você sabe o que precisa ser para conseguir entrar na maçonaria? Se não é? Se não tiver um Deus, uma afirmação de Deus não é. Na maçonaria não se quer saber da religião de ninguém da banderola. Começa um Deus a ser, depois moralidade e fraternidade. A maçonaria tem uma bandeira com um triângulo, 3 pontos. Deus, moralidade e fraternidade. Quem encontrou isso está totalmente errado. Não diga nunca mais isso para ninguém. Na maçonaria, agora, ele não sabe ler. É um triângulo. Deus, moral e caridade, fraternidade. Esse é o triângulo maçônico. E aquele que tivesse família Para ele, o que é que vai fazer? não acredita em Deus. Bom, se é homem, é Deus. Ele é sua. Ué, tem que é sua força. Então vai vir essa turma. Vai fazer o que você vai fazer? Tenha cuidado com trombadinha, trombadão. Ele mora lá no ele faz tudo isso. Era um só, que era Não, mas não tem nada de maçom, nem isso, E outra coisa, judeu. O que é que judeu é? Por que você está falando isso? não estou pensando nele, eu estou dizendo que não é para ser ele, né? O adoradinho é mais que é forte aqui, o adoradinho não é para ser ele, é eu tenho uma parciais de tudo, né? Eu não tinha uma vez, pode ser desculpa, eu não posso ter parente, mas não é tudo que é igual. Não tem um coração mais certinho, não tem. Você acontece essas coisas. Tem paciente que é pessoa e tem paciente que tem visor que é pessoa. Não fala mais mal de ninguém, deixa lá, tá? Mas entra um pouquinho que daqui a pouco nós vamos embora. É para vocês verem o que é a desinformação ou a informação errada. E é por isso que o Zé Fidel levantou a cara de um indivíduo um ano depois que o delegado perguntou por que é que você quebrou a cara dele. Ele falou que faz um ano que ele me chamou de Fidel. E você esperou para brincar agora? Falou,
Outra é que eu vi no dicionário que quer dizer partilhante. Tem outra coisa que está nos anais da Academia Brasileira de Letras, Antologia. O Venceslau Braz foi visitar no Nordeste e foi pelo sertão do Ceará. Lá naquele sertãozão afora, tinha aqueles coroneirões, gente de posse, de dinheiro, de tudo, mais nada. Quando o prefeito, o coronelão daquele soube que o Venceslau Braz ia aparecer lá, mandou carregar, escreveu um discurso. Seja lá do jeito que for, quem escreveu o discurso, quando ele foi para aquele discurso do Venceslau, do presidente da República, tem que ver do que é que ele andou chamando o Venceslau Braz. Um punha a mão na cabeça, outro vinha, outro isso, outro aquilo. O Venceslau Braz deixou fama de ter sido um homem muito pacato, muito cortado, muito manso, muito pacífico. E o pessoal pensou, e agora? Mas o Venceslau disse só, senhor prefeito, eu agradeço profundamente que o senhor teve vontade de me dizer. Não me disse. Teve vontade de me dizer. Fazer o quê? Pediram para o Zené de Arruda daqui, nunca tem filho, porque ele era o prefeito caipira, quase analfabeto de uma cidade. A cidadinha ia receber a primeira professorinha, Calcúlio, uma festinha, não é? O pessoal da vila, da freguesia para a professorinha. O ano Gaiato escreveu que naquele lugar a professora ia se definir, porque os passarinhos podiam pular e as vacas cantavam de galho em galho. Vai, deve fazer o quê? Meu povo, na metalúrgica, eram 6 patrões, 5 irmãos e um sócio uruguaio de tudo. O mais louco deles era Mateus Sérgio, mocinho, muito bonitinho, orgulhoso, vaidoso, olhava tudo. O pessoal, quando via ele, tinha até medo. Então, tinha um que trabalhava certo dia, aquele mineiro que eu falei que ele usava, era uma paleta de aço. Depois encontrou, deu um bom de vida, tudo mais. As brincadeiras dele eram muito bem feitas, era mineiro trabalhando mesmo. Então, tinha um que era fiscal de produção, fazia as instruções. E ele disse, olha, eu estou com um casamento próximo e eu vou dar um jeito de pedir alguma coisa para patrão, alguma coisa, para precisar de pedir alguma coisa. Olha, um empréstimo, o patrão estava no tratamento de empregado e aproveitei que eu estou numa coisa. Matei. Esse mineirão, brincalhão, que era daquele de 20 minutos, sabe? Via pequenininho. Olhou para mim assim, depois olhou para o rapaz e disse, por que você não pede para o seu Teodoro? Mas quem é o Teodoro? É um dos filhos do patrão, aquele mais mocinho que passa aí, ele se chama Teodoro. E ele era Mateus Sérgio. Você pede para ele e tal, uma coisa de outra, que ele está. Quando aquele patrão chegou, que era patrão também, ele saiu e foi. O Oliveira já fez começar a respirar para olhar depois. Só eu. Bom, ele
convite numa festa e me dê uma presença dele. Mas teve outro plano. Por que disse que ele se chama Teodoro? Ele falou que o nome dele é Mateus Neves, que ele precisa dar um cartão, o nome verdadeiro dele, e não sei o que, não sei o que dá. O que é entregar um mal legado? Brinquedo, mas é pouco. Eu, Moisés judeu, eu, Elias judeu, eu, Ezequiel judeu, eu, João Batista judeu, Jesus judeu, os apóstolos judeus, patriarcas judeus, judeu. Quando punha alguém como Judas, o nome de Judas, era muita honra o nome glorioso do povo hebreu. Judas é a mesma coisa que alguém pôr um homem brasileiro, uma mulher, um nome brasileiro. Tem aí gente que se chama Itália, mulher, italiano, homem, tudo isso. Agora, porque o nome de alguém que não quis trair, foi traído pelo Caifás, era judeu, mas era outra coisa. Então, a palavra judeu ficou com essa pecha, ficou passando a ser uma pecha, uma conotação pejorativa, como se tivesse alguma coisa que veio do nome glorioso do povo judeu, como um ato criminoso do Caifás e do outro sem querer. Sempre tem que ver. A palavra judeu é de muita honra, como qualquer outra palavra de qualquer outra raça, povo, nação. O problema é esse. Mas ele só lá, uma alegria. É só, não faz nada. Coberta só, mas não vai ter tanta coisa. Mas não vale mais isso, não. Sabe? Não vale a pena. Que oração, né? Quando começa a faltar uma hora, uma hora, eu acho que vai ser um nível de dificuldade, até hoje. Mas de acordo comigo, isso é porque eu entreguei todo o recado ao povo hebreu, estou entregando, porque ele é judeu. E outra coisa, que ele convidar Israel de acordo com a profecia bíblica. Eu, o Senhor, chamarei Israel dos 4 cantos da terra para o testemunho. Essa gente que o Jeová disse, quem tiver que ir a você no mundo, eu, o Senhor, enviarei. Você tem preto, branco, amarelo, roxo, tudo isso pertenceu a esse povo do jeito das vidas do mundo. Mas a propaganda é de Deus. Não, minha prova é brasileiro com muita honra também. Trombador, suíço, rock, tudo é o que ele vai ter. Porque ele tinha um nome glorioso do povo judeu. E que ser judeu é ser malvado. Esse é o mal. Se ele se chamasse italiano, era italiano. Se se chamasse brasileiro, era brasileiro. E assim por diante. O povo não sabe, quem sabe não explica. E aí? E a tradição segue aquela mesma. Também foi o genegador. Era uma festa de viagem, daquelas alegres de mulheres, de indianos, tudo aquilo. Pegaram ele com o coração de galinha uma vez. Não era, mas puseram ele. Depois, quando alguém roubava alguma coisa, pronto, pegavam ele também. Tinha criado escravidão. Um dia ele foi casar, foi comprar moto. O dono da loja disse, para onde manda os motos? Eu pode mandar para frente, eu não saio de lá.
tem outra história do delegado lá no interior, aquele lá, foram dizer para o delegado, pode soltar o preso, porque já descobrimos o verdadeiro ladrão. Ele disse, agora não adianta mais, porque eu já mandei prender esse e já temos uma fuga dele. Agora tem que ser esse. E aí? E outra questão, ou coisa que vale, ou coisa que pareça por aí. Bem, minha gente, vamos ligando com uma família, vamos embora. Pensem nos espíritos sofredores. Nada se faz pela humanidade encarnada, nem desencarnada, fora da justiça de Deus. Você vê, está aqui resultado. O João Evangelista estava num ponto X sobre aqueles escombros que dá dó. É medroso. E não há quem não tenha espírito feliz nesse lugar. Todo mundo tem. No mais elevado e no mais baixo. Sabe o que eu vejo às vezes? É que muitos espíritos e eu e Jesus podemos, talvez, mais do que realmente podemos. Porque ele, no livro dele, ganha, tudo ganha, o que na encarnação se dá está por ganho. E outros que têm trabalho, que comandam legiões no livro dele, que protegem parcelas, continentes, países, raças, povos, nações. Eles batem nas portas do céu. Mas eu fico olhando isso. Na carne e fora da carne, eu nunca me esqueço aquilo de Jeová que já disse 1 milhão de vezes. Na carne que meta no peito. Faça o que puder, sem julgar minha justiça. E aí, antes de você saber, minha justiça já sabe. Então, diante de muita coisa se importa. Não dá vontade de não servir, não. É não querer meter o bedelho naquilo que é acima de nós. Estou falando em meu nome de Deus. E Deus sabe mais do que eu e Jesus de tudo. Estamos fazendo isso de orar, de pedir e tudo, mas é dentro do plano de Deus, não fora. Agora, as legiões mensageiras, algoemos forças, poderes, oportunidades. Em Jesus, cada um tem de dividir nas tarefas desempenhadas. E agora, ao princípio, Deus, o Pai Filho, haja um agradecimento dentro de nós. Agradeçamos alguma coisa.
fala, cara, graças a Deus, o ministro está maravilhoso nesse final. Eu ainda ouço um maravilhoso que vem das alturas, um outro ponto muito brilhante, e veio acima dos outros um silêncio de discurso, falando de salto, batendo de trocamento, envolvendo tudo abaixo. Graças a Deus. Lá para diante, quem mais veste, toca. Graças a Deus, aquele grande advogado, contra a declaração dele, uma coroa. Fala, Emílio. Graças a Deus, eu podia ver uma coisa muito feliz, uma coisa muito linda. Ele está aprendendo nas alturas, pessoal, que as Marias bonitas do mar para o estrado nas mãos, manchas por de fora, e pelas cordilheiras, que vão fazendo assim aquela festa e vão subindo. E eles já se encontram nas alturas de Moriquim, e aquela freia de espírito lindo, que fazem aquele Agora tem o play. Tá bom, toca. Minha gente, todos nós, encarnados e desencarnados, e conscientes da verdade divina, rendendo muitas graças a Deus, encerramos relativamente o trabalho, porque o trabalho de socorrismo não termina nunca. Nunca deixe de começar um trabalho com oração e terminar com oração. Nunca. Esse planeta há muita gente ainda que não é da verdade, nem do amor e nem da virtude. Mas saiba, todo o trabalho que vem fazer de socorrismo é contínuo. Até depois de amanhã, se Deus quiser. Por isso já disse, muitos de um certo nível, de um certo povo, vão ser escolados e vão herdar a terra dos futuros ciclos evolutivos. Muitos desses, retirados da subclasse dos umbrais, vão ser contados entre os capítulos. Porque 2 planetas estão com as humanidades. Como estava esse 430 mil anos atrás. Vão receber desses cabritos. Há todo um mecanismo, um programa, uma organização, tudo isso. Vocês se preocupem com vocês, procurando saber e agir certo. Não deixem a programação, a administração, essa parte superior para quem direito, tá? Agora, se estiverem com a lei de Deus, Cristo modelo, 9 cultivos dos dons, tudo bem. Porque o movimento de comoção fora da carne, nas faixas da subcrosta e dos umbrais, o que está acontecendo é medonho e grande. Tem muita coisa que é feita às brutas, no duro. Porque os que estão lá, tirando aquela gente daquele jeito, agem com rigor tremendo. Se precisar de haver brutalidade, rigor, pancadaria, Deus abençoe. Aí entra aquele cérebro de chefe político de São Miguel Paulista, capitão reformado do exército português. E naquele tempo estrangeiro podia ser
votado para alguma coisa, ser eleitor, tudo aquilo, votante. E ele tinha o hábito de dizer isso. Porretada na orelha, conserta até burro, quanto mais jeito. E eu nunca esqueci disso. Alguém lembra aí que tinha um célebre comediante antigamente que chamava Messiquinho? Pensa que pega espírito malvado, a voz, e doutrina e ele vai para o céu. Uma ova, abre o poço do abismo, vai para uma faixa da subcrosta, correspondente à maldade dele, pagar pelo mal até poder sair um dia. Não é assim que a justiça divina funciona, não. Olho por olho, dente por dente. Não fui eu, Moisés, que fiz isso. É determinação divina. Como fizeres para com o teu irmão, assim será. Olho por olho, dente por dente. Nunca deixará de ser assim. Não é sentença de Moisés, não. É de Deus. Aqui vem gente que pede para casa, isso, aquilo, alguém, acompanhado de espírito, avó. Os loucos pensam, que não vê, pensa que levar um espírito e tal, para ser doutrinado, para dar um. Mas malvado, avó, canalha, judiador. Não, ele tem que parar em lugar de treva, planta evangelizante, até merecer um dia sair. Não se esqueçam disso. Não vai mostrar para o Sr. Você? Mas fazia-se aquelas sessões com muito de intimidade muitas vezes e com espíritos médicos comunicando por meia dúzia de médicos, mas daquele jeito, casos a serem tratados, médicos espirituais, discutindo por médicos ignorantes na classe de cursos, problemas daquele jeito, que era de muita gente dizer. Espíritos também eram médicos, médicos para fazer o que pode. Que é um negócio. Muito bem. Então, numa daquelas conversas, e havendo essas 68 faixas da subcrosta, 36 dos umbrais, depois começa a subir muito devagarinho, onde muita coisa ocorre que os encarnados, os que pensam saber doutrina, não sabem nada. Mas então o Nero e o Almeida Lima, mais uma vez, abordando esses assuntos, me disseram: Polidoro, você seria capaz, já, começar o conhecimento doutrinário, a unidade como é, de escrever num papel, um livro, que no nosso plano astral, aonde a matéria do ambiente astral e dos perispíritos da vida são idênticos. Você teria coragem de escrever no mundo espiritual, no espírito de uma região bem turbada ainda. Ele fica doente, desencarna e se interna o corpo astral dele do céu desse planeta, e ele ressurge num caminho um pouco melhor no seu benefício.